chinesa. A, B, C, D, E. Cada letra de nosso alfabeto corresponde a um som. A combinação de sons determina uma palavra. Por exemplo, se eu digo pássaro, você sabe que eu estou falando disso. Mas na China, em vez de escrever a palavra com letras, eles tentaram capturar a essência da coisa em si. Para que escrever a palavra pássaro, se é possível desenhar um pássaro traçando algumas linhas? Esse tipo de escrita chama-se pictograma. Os pictogramas não representam sons, mas sim o próprio objeto. Por exemplo, isso seria uma árvore, isso o sol, isso aqui a lua, e isso um cavalo. Os pictogramas foram utilizados na China pela primeira vez por volta de 1500 a.C. Com o passar dos séculos, os pictogramas foram evoluindo, e apesar de não se parecerem tanto com os objetos que representavam, ainda davam uma ideia do objeto. Por exemplo, o símbolo de árvore desenhado várias vezes significava floresta. É por isso que agora eram chamados de ideogramas. Hoje, a escrita chinesa tem mais de 20.000 ideogramas. 20.000? Quantas palavras os chineses têm que aprender? Mas a escrita chinesa não servia apenas para a comunicação. Era também uma arte. A arte de escrever se chama caligrafia. E a caligrafia chinesa era tão apreciada quanto as pinturas. Os calígrafos famosos e talentosos tentavam capturar a essência e a beleza das coisas ao pintar os ideogramas em papel de arroz. As invenções chinesa. A, B, C, D, E. Cada letra de nosso alfabeto corresponde a um som. A combinação de sons determina uma palavra. Por exemplo, se eu digo pássaro, você sabe que eu estou falando disso. Mas na China, em vez de escrever a palavra com letras, eles tentaram capturar a essência da coisa em si. Para que escrever a palavra pássaro, se é possível desenhar um pássaro traçando algumas linhas? Esse tipo de escrita chama-se pictograma. Os pictogramas não representam sons, mas sim o próprio objeto. Por exemplo, isso seria uma árvore, isso o sol, isso aqui a lua, e isso um cavalo. Os pictogramas foram utilizados na China pela primeira vez por volta de 1500 a.C. Com o passar dos séculos, os pictogramas foram evoluindo, e apesar de não se parecerem tanto com os objetos que representavam, ainda davam uma ideia do objeto. Por exemplo, o símbolo de árvore desenhado várias vezes significava floresta. É por isso que agora eram chamados de ideogramas. Hoje, a escrita chinesa tem mais de 20.000 ideogramas. 20.000? Quantas palavras os chineses têm que aprender? Mas a escrita chinesa não servia apenas para a comunicação. Era também uma arte. A arte de escrever se chama caligrafia. E a caligrafia chinesa era tão apreciada quanto as pinturas. Os calígrafos famosos e talentosos tentavam capturar a essência e a beleza das coisas ao pintar os ideogramas em papel de arroz. As invenções